Durante muito tempo, essa história foi empurrada para longe, escondida atrás da palavra exagero, soterrada sob o rótulo de conflito essolado, ou simplesmente apagada. Mostraram para o Brasil um mapa vazio. Disseram que ali não havia ninguém, que eram terras sem dono, esperando pelo progresso. Mas havia vozes, havia famílias, havia crianças correndo entre as árvores. E foi justamente isso que tentaram apagar. No coração da Amazônia brasileira, uma linha imaginária, um simples risco no mapa, se transformou em sentença de morte. Essa linha era o Paralelo 11. Ali, o Estado brasileiro permitiu que uma violência absoluta fosse executada em silêncio. Uma violência que não deixou apenas mortos, deixou ausência, deixou medo, deixou um vazio que atravessa gerações. Essa história não começa com tiros, nem com explosões. Ela começa com silêncio. Um silêncio conveniente. Um silêncio que protegeu culpados. Um silêncio que durou décadas. No início dos anos 1960, o Brasil vivia obcecado por uma ideia perigosa: crescimento a qualquer custo. A Amazônia era vista como um espaço a ser conquistado, dominado, explorado. Não como lar de povos inteiros, mas como obstáculo ao futuro. O discurso era repetido como mantra: integrar para não entregar. Estradas cortavam a floresta, projetos de colonização avançavam. Empresas de extração se multiplicavam, mas ninguém perguntava a quem já estava ali. Na região do norte do Mato Grosso e de Rondônia, então ainda um território federal, viviam os Cinta Larga, povos indígenas que mantinham pouco contato com não indígenas, comunidades organizadas, com roças bem cuidadas, aldeias estáveis, relações profundas com a floresta. Eles conheciam cada rio, cada trilha, cada sinal da mata. Para eles, aquela terra não era recurso, era existência. Mas para cerimonialistas, garimpeiros e empresários, os Cinta Larga passaram a ser vistos de outra forma. Não como pessoas, mas como problema. Um problema a ser resolvido. A tensão começou a crescer, de forma lenta, quase invisível. Primeiro, pequenos avanços ilegais sobre o território indígena. Depois, conflitos isolados, mortes mal explicadas, versões contraditórias. E então veio a estrada. A inauguração da estrada da BR-364 abriu caminho para a invasão definitiva. Com ela, vieram máquinas, armas e homens dispostos a tudo. A floresta passou a ser cortada não só por asfalto, mas por medo. Os Cinta Larga resistiram como puderam. Defenderam seu território. Tentaram afastar invasores, mas estavam sozinhos. O Estado, que deveria protegê-los, escolheu o outro lado. Na lógica fria do progresso, aquelas vidas eram consideradas descartáveis. Havia interesses demais em jogo, dinheiro demais, terra demais. E então, alguém decidiu que a solução não seria negociar, nem proteger, nem demarcar. A solução seria eliminar. Por volta de 1963, começou a ser articulada uma operação clandestina. Nada foi registrado oficialmente. Nada foi anunciado. Nada foi assumido. Homens foram contratados. Armas foram reunidas. Aviões foram preparados. Tudo sob o manto da normalidade. Os indígenas foram atraídos com promessas de contato pacífico, presentes, palavras mansas, sinais de trégua. Era uma armadilha. Quando as aldeias se reuniram, o céu virou ameaça. Explosões rasgaram o ar. Dinamite caiu sobre malocas. Tiros ecoaram pela mata. Homens caíram primeiro. Depois mulheres, depois crianças. Não houve combate, não houve aviso, houve execução. Expedições armadas seguiram mata adentro por semanas. A missão era clara: não deixar sobreviventes. A cada aldeia encontrada, mais mortes. A cada trilha, mais sangue. Relatos posteriores
falariam de cenas impossíveis de esquecer. Bebês assassinados, mulheres mutiladas, corpos jogados em rios ou queimados. A floresta tentou esconder os rastros, mas a memória não permitiu. O número exato de mortos nunca foi estabelecido. Alguns falam em dezenas, outros em centenas, outros em milhares. O que se sabe é que aldeias inteiras desapareceram. E depois, nada. Nenhuma comoção nacional, nenhuma investigação imediata, nenhuma manchete. O massacre foi engolido pelo silêncio. Somente anos mais tarde, quando denúncias começaram a vazar, o Brasil foi obrigado a olhar para o que tentou esconder. Jornalistas romperam o bloqueio. Testemunhas falaram. Confissões vieram à tona. O escândalo cresceu quando crimes contra indígenas começaram a ser investigados em várias regiões do país. Essas revelações culminaram em um dos relatórios mais chocantes da história brasileira. O Relatório Figueiredo, um documento que escancarou torturas, assassinatos e genocídios cometidos contra povos indígenas por décadas. O impacto foi tão grande que levou ao fim do Serviço de Proteção ao Índio, substituído mais tarde pela Fundação Nacional do Índio. Mas justiça, essa nunca chegou. Os responsáveis não foram punidos, processos foram arquivados, nomes desapareceram. O tempo fez o resto. Para o Cinta Larga, sobraram os escombros, territórios invadidos, comunidades fragmentadas, um trauma que não termina. Hoje, mais de meio século depois, essa história ainda é pouco conhecida. Não aparece nos livros escolares, não é lembrada em datas oficiais, não ocupa o espaço que deveria na memória nacional. E talvez esse seja o maior crime depois do massacre: o esquecimento. Porque esquecer é permitir que aconteça de novo. E a pergunta começa a se formar, lenta e pesada, na mente de quem escuta essa história. Se isso aconteceu aqui, quantas outras vezes aconteceu em silêncio? E quantas histórias ainda estão enterradas sob a floresta? Antes de qualquer massacre, existe sempre uma decisão. Nada acontece por acaso. Alguém pensa, alguém planeja, alguém autoriza. O massacre do Paralelo 11 não foi um surto de violência repentina. Foi um projeto frio, calculado, sustentado pela certeza da impunidade. Naquele início dos anos 1960, a floresta amazônica já não era apenas floresta, era mercadoria. Cada árvore tinha preço, cada rio tinha dono em potencial, cada palmo de terra era visto como lucro futuro. E foi nesse contexto que o extermínio ganhou forma. Na região das cabeceiras do rio Aripuanã, no norte do Mato Grosso, operava a empresa Arruda, Junqueira e Companhia Limitada, dedicada à extração de borracha. Ali, o látex ainda era riqueza. E riqueza, naquele Brasil, se conquistava com violência. Os Cinta Larga ocupavam exatamente o território que interessava. E isso, para os donos do negócio, era inaceitável. Relatos posteriores revelariam o pensamento que orientava aquela decisão. Os indígenas não eram vistos como pessoas, eram tratados como pragas, parasitas, algo que precisava ser eliminado para que o progresso avançasse. Foi assim que a ideia do extermínio ganhou forma. Homens começaram a ser recrutados, pistoleiros experientes, gente acostumada à morte, gente que sabia atirar e também seguir pistas, sobreviver na mata e matar sem hesitação. Entre eles, um nome ficaria marcado nos depoimentos: Francisco Luiz de Souza, conhecido como Chico Luiz, um homem contratado para liderar uma expedição punitiva, uma caçada humana. Mas a violência não viria apenas do chão. Um avião foi alugado, um pequeno monomotor, aparentemente comum, mas que carregava algo muito diferente de carga: dinamite. A ideia era simples e cruel: atacar as aldeias pelo ar, espalhar pânico, destruir malocas, matar o máximo possível
antes mesmo que alguém pudesse fugir. Não se tratava de confronto. Era um extermínio da forma mais cruel possível. Quando o avião sobrevoou a floresta, os cinta-larga não sabiam o que aquilo significava. Para muitos, era apenas mais um ruído estranho vindo do mundo dos brancos. Não havia aviso. Não havia negociação. De repente, o céu explodiu. Dinamites foram lançadas sobre aldeias inteiras. Explosões rasgaram a mata. E então, o chão tremeu. O ar se encheu de fumaça, gritos e estilhaços. E isso foi só o começo. Depois do ataque aéreo, veio a parte mais longa, mais silenciosa, mais cruel. Uma expedição armada entrou na floresta. Foram mais de 2.000 quilômetros percorridos ao longo de semanas. Dias caminhando, noites em emboscada, sempre avançando. A missão era clara: encontrar sobreviventes e terminar o serviço. Relatos de um dos próprios participantes, anos depois, descreveriam com frieza o que aconteceu. A expedição encontrava aldeias abandonadas, com redes ainda balançando comida pronta, sinais de fuga recente. Isso significava que alguém tinha escapado. E isso não podia acontecer. Quando finalmente encontraram uma aldeia ocupada, os homens se esconderam, observaram, esperaram. Os indígenas estavam em atividades cotidianas, trabalhando, vivendo. Então veio a ordem. O primeiro tiro derrubou o líder. Logo depois, rajadas de metralhadora varreram a maloca. Corpos caíram. Outros tentaram correr. Alguns feridos se arrastaram para a mata. A caça continuou. Mulheres foram capturadas. Crianças assassinadas. Aldeias incendiadas, mesmo com roças fartas, cheias de milho, mandioca, cará. Nada deveria restar. O próprio abastecimento da expedição era feito por avião. Munição, comida, suporte constante. Nada disso seria possível sem apoio externo, sem dinheiro, sem autorização tácita. Anos mais tarde, tudo isso começaria a vir à tona. Um dos homens envolvidos, sentindo-se traído, resolveu falar. Procurou um padre. E então confessou. E toda a conversa foi gravada pelo padre. A gravação chegou às mãos de funcionários do Serviço de Proteção ao Índio. E ali começou uma reação em cadeia. Denúncias internas surgiram. Cartas foram enviadas a autoridades. Mas mais uma vez, o sistema tentou abafar. O massacre só se tornou conhecido do grande público quando um jornalista decidiu romper o silêncio. A reportagem intitulada Morte no Paralelo 11 expôs o que o Brasil fingia não ver. A repercussão foi imediata internacional. A Polícia Federal abriu inquérito. Nomes começaram a aparecer. Pistoleiros foram indiciados. Mas os mandantes, esses permaneceram protegidos. Um juiz, ao analisar um dos casos, resumiu o horror em uma frase que atravessou o tempo. Nunca ouvimos falar de tamanha violência, tamanha indignidade e tão pouco apreço pela vida humana. Mesmo assim, quase ninguém pagou. Condenações foram raras. Penas, quando existiram, foram perdoadas. A maioria morreu em liberdade, com terras, riqueza e prestígio. Enquanto isso, os cinta-larga enterravam seus mortos. Quando havia corpos para enterrar, o massacre não acabou em 1963. Ele continuou no trauma, na perda de território, na destruição cultural. E ainda estava longe de terminar, porque o silêncio institucional que se seguiu foi apenas outra forma de violência. Quando o último tiro foi disparado, quando a última aldeia foi incendiada, quando o último corpo foi jogado no rio, o massacre não terminou. Ele apenas mudou de forma, porque, depois da violência física, veio algo igualmente devastador. A tentativa sistemática de apagar a verdade. No Brasil da década de 1960, admitir um massacre indígena não era apenas reconhecer um crime, era assumir que o próprio Estado havia falhado, ou pior,
participado. E isso era inaceitável. As primeiras denúncias circularam de maneira tímida, cartas internas, relatórios ignorados, alertas tratados como exagero. Funcionários do Serviço de Proteção ao Índio começaram a relatar o que haviam ouvido: bombardeios, expedições armadas, aldeias inteiras dizimadas. Mas quanto mais grave era a denúncia, mais forte era a reação para abafá-la, até que algo fugiu do controle. Um dos próprios envolvidos na chacina resolveu falar, não por arrependimento, mas por revolta. Prometeram dinheiro, não pagaram. Ele procurou um padre, confessou tudo, cada detalhe, cada nome, cada método. A conversa foi gravada, e quando aquela gravação começou a circular, o silêncio começou a rachar. Em 1967, uma reportagem estourou como uma bomba moral no país. O título era direto, sem eufemismo, sem maquiagem: Morte no Paralelo 11. O Brasil, pela primeira vez, foi obrigado a olhar para o que havia acontecido na Amazônia. A repercussão foi imediata. Veículos internacionais repercutiram, organizações começaram a questionar o país. O governo, pressionado, precisou agir. Foi nesse contexto que surgiu um dos documentos mais perturbadores da história brasileira: o Relatório Figueiredo. O relatório não tratava apenas do massacre do Paralelo 11. Ele ia além, muito além. Ao longo de milhares de páginas, o documento detalhava crimes cometidos contra povos indígenas em todo o Brasil: assassinatos, torturas, escravidão, envenenamentos, extermínios planejados. O caso do Cinta Larga era apenas um entre muitos, mas estava entre os mais brutais. Ali, tudo aquilo que havia sido tratado como boato aparecia com nomes, datas, depoimentos e provas. Não era mais possível negar. O impacto foi devastador. O Serviço de Proteção ao Índio, até então apresentado como órgão de defesa indígena, foi exposto como cúmplice de violências sistemáticas. Funcionários participaram. Outros se omitiram. Alguns denunciaram menos e foram silenciados. A pressão foi tão grande que o Serviço de Proteção ao Índio acabou extinto. Em seu lugar, foi criada a Fundação Nacional do Índio, uma tentativa de mostrar ao mundo que o Brasil estava corrigindo seus erros. Mas extinguir um órgão não significa fazer justiça. E é aqui que a história fica ainda mais amarga. Apesar da gravidade das denúncias, quase ninguém foi punido. Os processos se arrastaram. As provas desapareceram. Testemunhas morreram ou foram desacreditadas. Alguns executores chegaram a ser condenados, mas as penas foram leves. E, em alguns casos, perdoadas poucos meses depois. Os mandantes, os homens que planejaram, financiaram e autorizaram o massacre, nunca foram julgados. Continuaram suas vidas, expandiram suas terras, acumularam riqueza, foram tratados como cidadãos respeitáveis. Enquanto isso, os Cinta Larga tentavam sobreviver ao que restou. E então, aconteceu algo simbólico, algo que resume perfeitamente essa história. O Relatório Figueiredo, com mais de 7.000 páginas, simplesmente desapareceu. Sumiu dos arquivos oficiais, foi dado como perdido. Durante muito tempo ninguém sabia onde estava. Era como se o próprio documento tivesse sido assassinado. Somente em 2012, quase meio século depois, o relatório foi reencontrado, intacto, guardado e escondido. A verdade havia sobrevivido, mas o tempo já tinha cumprido seu papel. Muitos responsáveis estavam mortos, outros protegidos pela idade. E o Estado, mais uma vez, escolheu não revisitar o passado. Para os Cinta Larga, a impunidade não foi apenas jurídica, foi simbólica. Foi a confirmação de que suas vidas valiam menos. O massacre havia acontecido. A denúncia havia sido feita. A prova
existia. Mesmo assim, nada mudou de verdade. E talvez seja isso que torna o massacre do Paralelo 11 tão perturbador. Não apenas pela violência extrema, mas pelo que veio depois. Porque matar em silêncio é terrível, mas apagar a memória dos mortos é ainda pior. Quando as armas se calaram, quando os aviões deixaram de sobrevoar a floresta, quando os homens armados voltaram para suas casas, o que ficou foi o vazio. Não apenas o vazio da ausência física, mas o vazio que se instala quando um povo inteiro perde suas referências, suas lideranças, seus mortos sem enterro. Para os Cinta Larga, o massacre não terminou em 1963. Ele apenas mudou de forma. As aldeias destruídas não foram reconstruídas. Os territórios, antes protegidos pela presença constante das comunidades, foram invadidos. Garimpeiros, madeireiros e fazendeiros avançaram sobre a terra ensanguentada. Onde antes havia vida, passou a haver disputa. As lideranças que sobreviveram carregaram a dor de quem viu tudo desmoronar. Muitos perderam pais, outros filhos, alguns toda a família. O trauma não foi tratado. Não houve acolhimento. Não houve reparação. Não houve pedido de desculpas. O Estado seguiu em frente, como se nada tivesse acontecido. Mas o corpo não esquece. A memória não esquece. A floresta não esquece. Entre os Cinta Larga, o massacre virou narrativa oral. História contada em voz baixa. História transmitida de geração em geração. As crianças cresceram ouvindo sobre aviões que traziam morte, sobre homens que sorriam antes de atirar, sobre aldeias que desapareceram de um dia para o outro. Esse tipo de memória não some. Ela molda a relação com o mundo. É por isso que muitos povos indígenas isolados evitam qualquer contato até hoje. Não por ignorância, mas por sobrevivência. O massacre do Paralelo 11 se tornou um símbolo do que acontece quando o contato chega armado, ganancioso e impune. Décadas se passaram. Governos mudaram. Discursos se renovaram. Mas a justiça continuou ausente. Somente muitos anos depois, o Estado brasileiro voltou a ser pressionado a responder. Desta vez, não por jornalistas apenas, mas por instituições. O Ministério Público Federal ingressou com ações buscando reparação histórica ao povo Cinta Larga, não para punir mortos, mas para reconhecer responsabilidades. As ações pedem indenizações, políticas de memória e reconhecimento oficial do genocídio. Pedem algo simples e ao mesmo tempo revolucionário no Brasil: que o Estado diga a verdade, que assuma que o massacre existiu, que foi planejado, que foi executado e que contou com omissão e participação estatal. Mas mesmo essas ações enfrentam obstáculos. Empresas envolvidas desapareceram. Documentos sumiram. A burocracia empurra o tempo mais uma vez para frente. 60 anos depois, a impunidade continua sendo parte do crime. Enquanto isso, os Cinta Larga seguem resistindo. Em um território constantemente ameaçado, eles lutam para preservar sua cultura, sua língua e sua memória. Lutam para que seus mortos não sejam esquecidos. Lutam para que a história não seja apagada novamente. Porque esquecer não é neutro. Esquecer sempre beneficia alguém. O massacre do Paralelo 11 não é apenas um episódio isolado da história brasileira. Ele é um retrato cruel de um projeto de país que escolheu avançar destruindo. Ele revela que o genocídio indígena no Brasil não foi acidente. Foi método, foi política, foi estratégia. E talvez o mais perturbador seja perceber que muitas das lógicas que permitiram aquele massacre ainda existem. A desumanização, a ganância, a ideia de que certos corpos podem ser sacrificados em nome do progresso. É por isso que contar essa história importa tanto. Não para alimentar ódio, mas para impedir a repetição. Porque enquanto o massacre do Paralelo 11
permanecer fora dos livros, fora das escolas e fora da consciência coletiva, ele continuará acontecendo de outras formas, em outros lugares. Lembrar é um ato de resistência. Contar é um ato político. Nomear é um ato de justiça. E agora, depois de tudo isso, a pergunta não pode mais ser evitada. Quantas outras histórias como essa foram enterradas junto com seus mortos? Quantos povos desapareceram sem deixar nome, sem deixar registro, sem deixar denúncia? O massacre do Paralelo 11 não pede vingança, ele pede memória, ele pede verdade, ele pede reconhecimento. Porque um país que se recusa a olhar para seus crimes está condenado a repeti-los. Enquanto houver silêncio, a floresta continuará guardando segredos demais. Existe um tipo de crime que não termina quando a última vítima cai. Ele continua enquanto ninguém fala, enquanto ninguém lembra, enquanto ninguém assume. O massacre do Paralelo 11 é esse tipo de crime. Porque matar foi apenas a primeira etapa. O que veio depois foi o esquecimento programado. Durante muitos anos, essa história não esteve nos livros, não esteve nas salas de aula, não esteve nos discursos oficiais. Ela sobreviveu apenas na memória dos sobreviventes, na dor transmitida de pai para filho, na desconfiança herdada como forma de proteção. Enquanto isso, o país seguiu celebrando seu desenvolvimento. Cidades erguidas sobre territórios marcados por sangue indígena. Poucos se perguntaram: quem pagou o preço desse progresso? O massacre do Paralelo 11 nos obriga a encarar uma verdade incômoda. O genocídio indígena no Brasil não é um desvio da história. Ele é parte dela. Não foi um erro isolado. Foi uma prática repetida, autorizada pelo silêncio, protegida pela impunidade. E talvez seja exatamente por isso que essa história incomoda tanto, porque ela desmonta a ideia confortável de que não sabíamos, de que era outra época, de que ninguém tinha escolha. Havia escolha. Sempre houve. Escolheram matar, escolheram invadir, escolheram apagar. Mas também houve quem escolhesse lembrar. Jornalistas que arriscaram tudo para publicar a verdade. Funcionários que denunciaram crimes mesmo sabendo das consequências. Pesquisadores que recusaram o apagamento. Indígenas que sobreviveram e resistiram. Por causa deles, essa história chegou até aqui. E agora, ela está com você. Não como um relato distante, mas como um espelho. Porque a pergunta que ecoa depois de tudo isso não é apenas histórica, ela também é moral. O que fazemos quando sabemos? Ignorar é fácil, seguir em frente é confortável. Mas lembrar exige coragem. Lembrar significa reconhecer que o Brasil moderno foi construído também sobre massacres. Significa admitir que a violência contra povos indígenas não pertence apenas ao passado. Ela segue nas invasões, no descaso, na negação de direitos. Contar o massacre do Paralelo 11 não é reabrir feridas. É impedir que elas sejam cobertas por mentiras. É dizer que aquelas vidas importaram, que aquelas aldeias existiram, que aquelas crianças tinham nome, família, futuro. É devolver humanidade a quem tentaram transformar em obstáculo. Se essa história te incomodou, ela cumpriu seu papel. Se te revoltou, melhor ainda. A indignação é o primeiro passo da consciência. Porque países que encaram seus crimes têm chance de mudar. Mas países que escolhem o esquecimento estão condenados a repetir a barbárie. Com outros nomes, em outros lugares, contra outros corpos. O massacre do Paralelo 11 não pode ser apenas mais um vídeo assistido e esquecido. Ele precisa se tornar memória viva, debate, responsabilidade. Enquanto houver silêncio, a floresta continuará carregando histórias que ninguém quis ouvir. E talvez o maior tributo aos mortos seja exatamente este: não permitir que eles sejam mortos de novo pelo esquecimento.